Olá a todos, muito bem-vindos. Eu sou a Mariana. Eu sou o Henrique. E este é o JMJ Convosco. Convosco. No episódio de hoje temos um convidado muito especial, o Padre Filipe Diniz, que é o diretor do Departamento Nacional da Pastoral Juvenil. Muito bem-vindo, Padre Filipe. Pedi agora que se apresentasse. Eu sou o Padre Filipe José Miranda Diniz, é o meu nome completo, tenho 41 anos, sou natural de uma freguesia de Corticeiro de Cima, do concelho de Cantanhede, logo, por sua vez, assim, a nível eclesiástico da paróquia do Corticeiro de Cima, foi lá que nasci, e da Diocese de Coimbra. O meu percurso, propriamente dito, assim tinha 18 anos é que eu entrei no seminário, digamos que até aos meus 18 anos fiz toda a formação escolar, como é hábito de qualquer contexto de criança e de adolescente e de jovem, e aos 18 anos tive a oportunidade de sentir também este discernimento vocacional e de sentir que a minha vida ia muito nessa perspectiva. Entrei no seminário, no ano propedêutico em Leiria, assim na altura era assim a formação. Nós tínhamos um ano de propedêutico que vivíamos no seminário de Leiria e depois toda a formação filosófico-teológica era vivida no seminário maior de Coimbra. Nessa altura estava um conjunto de dioceses, era lá que funcionava, era onde funcionava também o Instituto Superior de Estudos Teológicos. Estou a dizer, acontecia porque já não existe este instituto, e nesse sentido foi aí que fiz toda a minha formação. Foram 7 anos de formação, contando com o ano propedêutico, e depois em 2007 fui ordenado diácono no dia de São João. Foi assim uma data muito importante e significativa, e depois em 2008 fui no dia 2 de março de 2008 fui ordenado sacerdote. Nessa altura estava nas paróquias, num conjunto de paróquias, uma unidade, na altura na unidade pastoral de Ferreira do Zizer. Foi lá que eu comecei, no extremo sul da Diocese de Coimbra. Depois vim para Coimbra, formação também de acompanhamento de jovens que colocavam na sua vida, e ambicionavam também entrar no seminário. O acompanhamento que nós chamávamos pré-seminário. Foi em 2010, nesse mesmo ano também, que fiquei com a Pastoral Juvenil diocesana, até agora. Já passei por também como capelão do Hospital da Universidade de Coimbra. Estive em paróquias, e em 2017 a Conferência Episcopal Portuguesa convidou-me para assumir a coordenação da Pastoral Juvenil a nível nacional, que até este momento. E quando tivemos assim a grande novidade, como todos nós sabemos, em 2019, quando recebemos a grande novidade que a Jornada Mundial da Juventude ia acontecer então no nosso país, mais concretamente aqui em Lisboa, de 1 a 6 de agosto, fiquei com a responsabilidade de acompanhar aquilo que nós chamamos os dias nas dioceses, a coordenar com as dioceses. Neste caso estamos a falar das 17 dioceses que vão receber dias antes propriamente deste grande momento de 6 de agosto, de 26 a 31, as 17 dioceses do nosso país vão receber os dias nas dioceses, e também aquilo que nós chamamos a coordenação de toda a peregrinação dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude, e esse é um pouco este percurso. Muito mais coisas teria para dizer, mas penso que estas são as mais salientes. A Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 é um motivo forte que nos traz aqui hoje. Ao nível da evangelização, qual é que considera ter sido a grande novidade da instituição da JMJ pelo Papa João Paulo II? Primeiro, recordar de facto este grande Papa, a intuição que ele teve em olhar para a juventude e olhar para ela com esperança. É preciso nós recordarmos o ano de 1983, o ano da redenção, em que o Papa convida os jovens para viver esse momento na Praça de São Pedro, e ele espera um número significativo, mas aparecem muito mais. Segundo a história, esperava 60 mil, apareceram 250 mil.
E imagino que na cabeça dele, quando olha para aquela grande expressão de jovens naquela praça, leva-o depois, no ano seguinte, a convidar os jovens, e é por aí, é nesse mesmo contexto que ele depois institui aquilo que nós chamamos a Jornada Mundial da Juventude. Claro, numa versão que não tem nada a ver com os tempos de hoje, mas é aí que ele depois, nessa mesma carta que escreve, uma carta apostólica, que convida todos os jovens e a senti-los que nós devemos, este sentido de acompanhar os jovens. É necessário acompanhar os jovens, é preciso perceber aquilo que eles vivem, aquilo que são as suas esperanças, e mostrar que este Cristo é a verdade, que este Cristo é o caminho, que este Cristo é a vida. E eu olho muito com esta esperança, e de facto foi uma intuição fantástica estarmos aqui e percebermos que desde esta altura até os dias de hoje, o quanto tem sido esta expressão da Jornada Mundial da Juventude. Atualmente, que importância tem este grande acontecimento para a Igreja? A Igreja olha com esperança. Estamos a falar da juventude. A juventude é um momento muito crucial na construção da pessoa, não é? Da pessoa que somos, e o facto de termos esta vivência é uma etapa muito importante. E dar sentido, dar relevo à juventude é mostrar uma igreja jovem, dos jovens e para os jovens. Convosco. A JMJ é sobretudo dirigida aos jovens. Que marcas é que pode deixar a vivência de uma jornada num jovem? Das 3 jornadas mundiais da juventude que eu já vivi, aquilo que fica no jovem é a expressão da fé numa multidão, é a noção de uma igreja universal, que não é que se espelha de facto ali, estamos a falar de uma multidões que estão ali naquele espaço, que vivem e que cantam, que partilham a sua vida, onde se partilha também a cultura, a grandiosidade da Igreja Universal, e que se espelha ali de facto, e ver jovens oriundos de vários pontos do mundo em que vivem a sua fé, acreditam no mesmo Cristo que eu também acredito, e por sua vez também desperta aqueles que andam assim um bocadinho mais perdidos, ou que andam assim naquela dimensão de não sei muito bem em que creio. Muitas vezes ficamos sempre com a perspectiva negativa da Igreja, não é? E é ali o facto, a oportunidade de estar a viver uma experiência deste género. Aí se percebe a dimensão da Igreja, se percebe a dimensão da comunidade, e não se olha a Igreja só como instituição, mas como uma comunidade que crê e que evangeliza e que ultrapassa e que desperta e que abre corações, como costumo dizer tantas vezes. Agosto está cada vez mais próximo, mas o trabalho de preparação para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa 2023 já é longo e envolve muita gente. De forma breve, quais acredita terem sido as maiores conquistas neste caminho de preparação? Eu acho que elas são tantas. Eu não lhe chamo conquistas, eu chamo... conquista parece que nós vamos querer retirar algo, não é? Eu chamo... A jornada mobiliza e toca-nos a todos, e está a tocar a todos. Desde o primeiro momento que se começou a criar equipas, a entrar num cenário, a construir este cenário que não sabemos muito bem o que é que isto vai ser, porque cada jornada, por sua vez, é uma novidade, é sempre uma novidade. A do Panamá foi uma novidade, a de Roma, quando começou em 1983, foi uma novidade para o próprio Papa João Paulo II, não é? Como tem sido sempre uma novidade. E a novidade, o que é que desperta? A novidade desafia. E o facto de despertar e desafiar, eu vejo esta Jornada Mundial da Juventude como um grande desafio para o nosso próprio país, para as suas estruturas, naquilo que são, mesmo até olhando para o contexto das nossas comunidades paroquiais. Já por si, já estão integradas neste projeto. Seja na perspectiva do acolher, seja na perspectiva também de aceitar este desafio, como até nas suas realidades, naquilo que são as suas estruturas pastorais, já estão a ajudar, já estão a construir e a colocar este pensamento na jornada. Porque a jornada não pode ficar pura e simplesmente
fixa num evento. Não queremos que esta jornada seja só um evento. E tantas vezes nós dizemos, é um processo. E porque está num processo e porque vivemos a jornada, é um processo de continuidade, olhar para um passado, olhar para o agora, como diz tantas vezes o Papa Francisco, que lança tantas vezes este desafio aos jovens, que o agora de Deus seja um sinal de esperança. E desde os primeiros momentos em que se começou toda esta preparação, toda esta constituição de equipas, todo este dizer, bom, esta área vai ter que ser reestruturada, aquela vamos ter que pensar desta ou daquela forma. E eu olho para a área, para esta dimensão dos dias nas dioceses, mesmo até as próprias dioceses, nesta preparação, vão se reestruturando, vão sentindo vão desafiando as próprias estruturas. E de facto isto tem sido uma grande graça, se me permite dizer, tem sido uma graça fantástica. As pessoas estão mobilizadas, desde a criança até o adulto, enfim, estamos todos despertos porque sentimos que a graça da Jornada Mundial da Juventude se nos deixa construir e que nos constrói, e acreditamos que o vir viver, o estar concretamente no momento, porque nem todos vamos estar a viver, mas todos estamos despertos para isto, e acho que a Jornada Mundial da Juventude mobiliza-nos e toca-nos no nosso mais íntimo. Sente que depois de 2 anos de pandemia, os jovens estão mais ou menos dispostos a participar? Acredito que esta jornada, num efeito que nós ainda não sabemos muito bem, nós vamos falando dos efeitos de represálias que a pandemia causou nas pessoas, e causou nos jovens, e causou nas crianças. O estar fechado, que é uma coisa que não é nossa, e olhando para o nosso contexto muito português, nós somos pessoas que andamos muito mais fora, pode ter afetado, mas hoje eu olho para a jornada como o sair de abrir as portas. O Papa João Paulo II falava muito de abrir as portas a Cristo, não é? E de facto este abrir as portas a Cristo, acredito que esta jornada, na minha perspectiva, é um abrir e por isso um sair do sofá. Isto é mais a dimensão do nosso Papa Francisco, que os jovens não fiquem sentados no sofá, não se fiquem no seu comodismo à espera que, não sei, não conheço, não vou, não me apetece. Não podemos cair nesta tentação. Eu acho que esta jornada é um sair do efeito que a pandemia causou, do fechar, estarmos fechados no nosso comodismo, desinstalar e aproveitar este lado grandioso de encontro, porque as multidões, uma multidão saudável, uma multidão com uma perspectiva, com uma meta, que seja um despertar e que não tenhamos medo. E acredito que esta jornada vai ser um sair de portas, e também muito ansiosos para perceber o que é que o nosso Papa Francisco nos vai ter a dizer, porque acredito que ele nos vai despertar e nos vai dar as suas palavras, vão nos dar esperança, e esperam muito da esperança, e queremos muito sentir a esperança dos jovens também para este mundo e para a Igreja. Convosco. Enquanto Diretor Nacional da Pastoral Juvenil, que resultados espera para a Pastoral Juvenil após a Jornada Mundial da Juventude? Os frutos daquilo que vou fazendo e vou interpretando, naquilo que são os contextos diocesanos, dos movimentos, das congregações, como estamos tão ansiosos em viver esta experiência, estamos tão focados, neste momento estamos focados, não é? Focados na experiência, focados em envolver o mais que pudermos os nossos jovens, chamá-los para vir fazer esta experiência. E o que vem a seguir, acredito que é, depois de uma oportunidade, de uma vivência, é o querer fazer algo. O que é que vamos fazer? Isso é sempre a nossa mentalidade. Agora, o que é que vamos fazer depois de uma experiência? Eu penso que o primeiro momento que nós temos que ter é parar um pouco e perceber, beber, permitam-me que diga desta forma, beber, saborear aquilo que foi a experiência da jornada. Para aí sim depois, que métodos, o que é que vamos fazer depois daquilo que vivi. E acredito verdadeiramente que o que vem aí é que vamos continuar com a mesma criatividade que temos vindo a trabalhar até agora. Porque a jornada, toda esta preparação da jornada,
de um modo ou de outro. Tem havido muita criatividade, tem havido muita vontade. Para quê? Não só para o acontecimento, porque não podemos olhar só para o evento. Claro que isso desperta, mas acredito que depois deste refresco, se assim podemos dizer, de uma jornada, não é? É um querer continuar. E eu acredito que por isso é que eu dizia agora um pouco que a jornada não pode ser vista pura e simplesmente como um evento, mas isto é tudo um processo de caminho, um processo que o encontro vai permitir encontros, e desses encontros vai permitir também um querer conhecer ainda mais esta descoberta da fé que os jovens tanto pretendem e que vão sentindo também na sua vida. Acredito que vai ser um continuar, e de chamar outros que não andam tão despertos para saírem do sofá e continuarem a fazer esse caminho. Os jovens têm que ser evangelizadores de outros jovens. Se nós queremos ser, o Evangelho de Jesus Cristo passa através da palavra, mas esta palavra, se é uma palavra jovem, vai contagiar, permita-me que diga desta forma, o jovem, aquele que não anda tão desperto. E acredito que deixemos que os jovens sejam a voz na igreja e para a igreja. E temos que dar mais protagonismo aos jovens, temos que os deixar falar mais, temos que os deixar sonhar, como diz o Papa Francisco, que eles sejam sonhadores, que eles sejam poetas, não de uma esfera fora do real, mas que na realidade eles sejam protagonistas desta missão. E acredito que a jornada vai dar ainda mais relevo ao protagonismo da juventude. Sabemos que é responsável pela coordenação da peregrinação dos símbolos da JMJ, que tem movido muitos jovens e proporcionado grandes encontros. Qual é que foi para si o momento mais marcante desta experiência? Isto são tantos os momentos que parece dizer um momento, para mim fica-me sempre com aquela sensação de dizer até os outros momentos também são valiosos. E permitam-me que diga, a peregrinação dos símbolos é um momento que para mim tem sido fantástico, porque os símbolos têm passado por diversos contextos, que têm tocado tantos jovens, tantas crianças, tantos adultos. Tem passado por lares de idosos, tem passado por escolas públicas, escolas privadas, passado por bombeiros, forças de segurança pública, câmaras municipais, as igrejas, o quanto tem sido belo e bonito a criatividade das pessoas em acolher, em enfeitar as igrejas, as ruas, tem sido tão bonito. A moldura humana que tem vindo atrás, permitam que diga desta forma, ou à frente ou de lado, com os símbolos, e tem havido tanta criatividade da parte das comunidades paroquiais. Claro que temos que ter as estruturas diocesanas nos seus respectivos codes, que têm promovido, têm incentivado, e eu de facto quero agradecer imenso a todos aqueles que são os coordenadores diocesanos, que têm feito um trabalho extraordinário em envolver os responsáveis locais para acolherem os símbolos, e tem sido fantástico. Temos vindo a ver nas redes sociais, há sempre assim dioceses que vão promovendo desta ou daquela forma. Por isso eu digo que os momentos são muitos, de facto, há muitos contextos, e eu digo isto como um momento. O momento mais marcante é a peregrinação, por onde tem passado. Esse é de facto o grande momento, que tem espelhado muita esperança, tem mostrado tanta criatividade, mas tem proporcionado os símbolos momentos de oração, em contextos como desde na sua peregrinação, caminhadas em que têm chamado nas suas procissões, que uma ou outra realidade têm proporcionado momentos tão belos de oração, e por último, que me tem tocado muito é o modo como as pessoas tocam nos símbolos, e que os símbolos tanto nos tocam. Tem expressado a dimensão da cruz. Só para dar nota, a cruz tem 3,80 metros, e eu fico sempre, quando olho para a cruz, nós, na nossa perspectiva, nós temos que levantar muito bem a nossa cabeça para ver a ponta da cruz, quando ela está ao alto. Mas quando ela se coloca de modo horizontal, quando é levada em braços, tem sido muito interessante. As pessoas não deixam a cruz. E nós perguntamos, o que é que está a passar? O que é que se passa? Ainda há bem pouco tempo
num contexto, dizia a alguns jovens, mas não querem trocar? Não, estamos bem. E é interessante que tem tocado, toda a gente quer tocar nos símbolos, e tem havido a preocupação em alguns contextos, claro que é programação e tem acontecido, mas em alguns contextos tem dado ali do tempo que têm com os símbolos, que haja um tempo para que as pessoas toquem nos símbolos. E as pessoas saem a chorar. E eu penso assim, mas que é isto? Às vezes nesta perspectiva, porque Deus me perdoa, mas às vezes estou ali e penso assim, o quanto isto me toca, o quanto isto tem tocado tantas pessoas. Isto não é só organização, é mais do que isso. É um toque que toca o coração das pessoas e percebemos que isto aqui é Deus que nos está a tocar. E dar nota do seguinte, que tem ido a locais que, por exemplo, estabelecimentos prisionais, em que são locais, hospitais, por exemplo, mas, por exemplo, olhar para um estabelecimento prisional, não é? Por aquilo que, pela carga tem e o quanto tem tocado nos reclusos que estão, e todos também querem tocar. E eu já tive a oportunidade de entrar em alguns estabelecimentos prisionais e o meu coração fica pequenino em olhar para estes contextos, porque uma das coisas que nós queremos que os símbolos, e a oportunidade que os símbolos passem que estejam nas margens, não é? Que passem por estes contextos, por bairros, por exemplo, bairros sociais, nesse sentido, porque é aí, não é? Jesus tocou aquele que mais necessitava, não é? Aquele que estava marginalizado. Jesus vai ao encontro deste. Os símbolos vão ao encontro, que incomodem, os símbolos que vão aos contextos em que habitualmente não têm passado e têm tocado. Ouvi-me de um coordenador diocesano que o quanto para ele foi muito especial os símbolos terem passado por um contexto, um bairro de ciganos, por exemplo, e o quanto foi importante para aquela comunidade receber os símbolos. Enfim, podíamos dar tantos exemplos, mas são tantos, mas são bonitos e belos, mas estes contextos em que têm tocado muitos corações e têm tocado muito aqueles que são os organizadores de toda esta peregrinação. Convosco. E pergunto-lhe agora, como é que se convoca os jovens a participar na JMJ que se vai realizar em Lisboa daqui a poucos meses? Bom, acho que já estamos tantos convites, já tantos, não é? Isto é um bocadinho como nós quando ligamos assim o Facebook ou o Instagram, convites para isto e para aquilo. É preciso primeiro de tudo acreditar, não ter medo, acreditar. Eu acho que hoje vivemos muitos de convites, vivemos muitas publicações, eu acho que não falta informação. Não venho dizer que não há informação, há tanta informação. Tem que haver boa vontade e muita vontade de querer ir. E por isso eu desperto muito os jovens. Não tenham medo de participar neste grande momento. É único. É único. Se deixarmos para amanhã, depois no dia 8 de agosto eu venho dizer, eu ouvi dizer, foi tão bonito, mas eu não fui lá. Os jovens têm que ir. Ponto. Permitam que diga desta maneira. Não termos medo de ir a este grande momento. Por isso é que eu disse, e repito novamente, isto não é um evento, não é um festival de verão em que vou, e até os festivais agora não é só ir a um concerto, né? Já proporcionam muito mais coisas. Isto é a mesma coisa. Vamos aproveitar, usufruir destes dias fantásticos que nos são colocados e aproveitar. Viver aquilo que a semana vai promover, dos momentos em que as próprias catequeses, que lhes chamam Rise Up, vão ser momentos em que os jovens vão ser os protagonistas, não é? De falar, de colocar, não vai ser aquela versão de que vamos ouvir uma pessoa, vamos ouvir o bispo e depois vamos falar. Não, os jovens vão ser os primeiros a falar. Claro, há orientações para as catequeses, mas aproveitar esses momentos, aproveitar os momentos de festa que vão estar espalhados por estas 3 cidades que vão acolher a Jornada Mundial da Juventude. E Lisboa vai ser uma cidade que já por si já é turística, ainda vai ser muito mais, vai ser de peregrinos e de turistas,
não é? Vamos ter uma cidade que vai, em diversos pontos, vamos ter tantos momentos. E depois aproveitar os momentos que vamos ter com o Papa, que vão ser assim, vai ser de muita gente, é verdade, mas aguardar aquilo que ele nos vai ter para dizer. Por fim, que mensagem é que gostaria de deixar aos jovens que se estão a preparar agora para participar na JMJ Lisboa 2023? Sejam, não é só propriamente serem divulgadores, mas que incomodem os corações de os outros que ainda não tiveram essa oportunidade, ou que ainda não ou que já questionaram, mas que ainda não sabem muito bem. Não façam como eu, que tive várias vezes convite para 3 jornadas, mas eu achava sempre, não vou, porque é que eu vou? A primeira delas ouvi falar, a segunda foi mesmo feito este convite, e depois quando eu já era padre, não é? Que depois tinha a responsabilidade, neste caso a Jornada Mundial da Juventude em Madrid, como tinha a responsabilidade da Pastoral Juvenil diocesana, aí tive que preparar, e depois questionava-me porque é que eu não vivi uma Jornada Mundial da Juventude para perceber como é que é esta coisa, não é? Como é que é este momento, e depois tive que vivê-lo assim à força, não é? Com o peso da responsabilidade, e não o vivi, tive oportunidades para o viver e não o vivi, e por isso eu lanço o desafio aos jovens que já estão motivados para ir, que convidem o colega da escola, o da catequese, que não tenham medo, convidem-nos. Se eles fizerem muitas perguntas, as perguntas muitas vezes queremos logo respostas certas, não é? Tem que ser logo a pergunta e a resposta. Que deixemos que a questão, que perdura no coração daquele que muitas vezes ainda está aqui a pensar, convidem-no para ir, para que eu acredito que a Jornada Mundial da Juventude vai dar respostas. Podem não ser as respostas, nós hoje vivemos num mundo que tem que ter logo a resposta. Deixa que a resposta aconteça na jornada. Por isso eu lanço o desafio ao jovem que já está com vontade, porque já descobriu ou porque já ouviu falar e que já se inscreveu, que provoque naqueles que ainda querem ter logo a resposta, dizer: a resposta dar-te-ei quando tu estiveres na jornada comigo. Convosco. Muito obrigado, Padre Filipe Diniz, pelas suas palavras e também pelo seu testemunho. Obrigado eu. Se nos está a ouvir através da rádio, saiba que também nos pode ouvir através de outras plataformas, tais como o Spotify, a Apple Podcasts, o Anchor e a app Anima. Não deixe passar pelo nosso site e pelas nossas redes sociais, o Dom Bosco 23. Até para a semana. Até para a semana.